Oi, meus amores. Mais uma vez a Prof está aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito de mais um assunto bem importante, de ciências. Então, aqui nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 9, que é o último capítulo da apostila número 2, nossa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse animalzinho, a minhoca, a importância das minhocas. Por que que a gente está falando sobre as minhocas agora, né? Assim, no último capítulo. E os capítulos anteriores da nossa apostila, a gente falou sobre solo, né? Sobre horta, como fazer uma boa horta, como produzir alimentos cada vez mais saudáveis, né? Como a gente pode observar os melhores solos, fazer escolha dos melhores solos, para que as nossas plantinhas também e também as hortaliças possam crescer saudáveis e a gente também possa se alimentar, né, de alimentos saudáveis e de alimentos que são saudáveis por terem, né, bons nutrientes, mas por também terem sido produzidos de forma saudável, tá? Um desses elementos que contribuem para que o solo seja fértil, aquele solo umífero, lembra aquele solo bem pretinho? São as minhocas, elas que vivem lá embaixo, né? Da terra, lá no subsolo. Então, elas nos ajudam a, a fazer com que as raízes das plantas penetrem, né, mais facilmente no solo, elas nos ajudam a fazer com que essas plantas, essas hortaliças também recebam a quantidade adequada de água, a quantidade adequada do ar, né, porque elas vão fazendo escavações, tá vendo? Isso aqui é muito importante, ó, né? Isso aqui é um serviço que ela que faz, tá? Aqui nesse capítulo, meus amores, temos série de perguntas. E o que que vocês vão fazer? Vocês vão ler antes da nossa aula da tarde, né? E vocês vão tentar responder essas perguntinhas, porque aí à tarde a prof vai querer saber de vocês, né? Como que, quais são as respostas, se vocês procuraram, vocês podem inclusive pesquisar. Olha que legal, vocês podem levar informações extras para a gente, para a nossa aula. Vocês vão enriquecer a nossa aula, né? Que tal vocês darem uma aulinha para a prof sobre mais sobre as minhocas, né? Então, olha, você sabia que para isso, ou seja, para que a gente possa ter um solo legal para as nossas hortaliças, as minhocas contribuem e muito para o solo adquirir essas características, certo? Aqui embaixo, olha, tem uma série de perguntinhas. Essas perguntinhas, por exemplo, vocês podem pesquisar, né, a melhor resposta e depois vocês podem levar curiosidades para a nossa aulinha, tá? Para ela ficar mais rica e ela ficar como se vocês estivessem dando uma aula para a prof. Você já viu uma minhoca? Onde ela estava? Alguma vez pegou-a nas mãos? Como é o corpo de uma minhoca? E como é que ela se movimenta? Do que você acha que ela se alimenta? O que será que come a minhoquinha? Comer alguma coisa, ela precisa comer, porque ela é um animalzinho, ela precisa se alimentar. Essas respostas a essas perguntinhas aqui, nós vamos encontrar na medida que a gente for fazendo a nossa unidade. Aqui tem exercícios, aqui tem uma parte interessante que fala sobre as principais partes, né, que compõem uma minhoquinha. Então, a minhoca, na verdade, é um animalzinho bem simples. Ela tem três partes mais importantes, né? A boca, por onde ela se alimenta. Ela tem, pessoal, esse anelzinho aqui, ó, que é um pouquinho mais larguinho. É a parte reprodutora dela. É aqui, olha, que ela consegue gerar os filhinhos dela, os filhotinhos dela. E é claro que se ela se alimenta, né, pela boca, ela precisa expelir, ela precisa colocar para fora do corpinho dela aquilo que ela não vai necessitar mais. Então, ela tem o ânus, por onde ela expele, né? Ela libera aquilo que a gente não precisa, que a minhoquinha não precisa, é igual a gente, não é? A gente também, todo o alimento que a gente consome, que a gente
come. E aquilo que não serve para o nosso corpinho, porque foram tiradas as vitaminas, né? As vitaminas já foram para o nosso corpinho, os bons nutrientes foram, a gente elimina, né? Por meio das fezes. Do mesmo jeito, a minhoquinha, tá? Aqui a gente vai falar mais de algumas outras características desse animalzinho, como que ela se movimenta. Inclusive, aqui tem uma perguntinha, né? Lá em cima tem, olha, como é que ela se movimenta, não é? Então, a gente vai descobrir como que ela faz para caminhar, né? Para se locomover, tá? Olha uma outra pergunta, duas perguntas muito legais. Mas como a minhoca sobrevive embaixo da terra? Meu Deus, será que ela sente falta de ar? Como que ela respira? E será que ela respira? E se ela respira, como é que ela respira? Então, a gente também vai procurar, nós, né, a prof e vocês, nós vamos buscar respostas juntos para essas perguntas. Mas é claro que vocês também já podem trazer essas respostas, né? Podem fazer novas pesquisas. Se vocês tiverem alguma coisa legal para apresentar, vocês também podem trazer, tá? Aqui, olha, a minhoquinha lá na terra. É necessário que o solo esteja bastante úmido para que ela, para facilitar a vidinha dela, né? Porque ela tem uma pele muito sensível, então no solo argiloso, por exemplo, a gente nunca vai encontrar minhoca. Porque o solo argiloso, primeiro ela não consegue nem entrar, né? E ela não pode ficar muito exposta ao sol, justamente por conta que ela tem uma pele muito fininha. Então, se ela ficar exposta a um sol muito quente, por exemplo, ela vai ser queimada, né? Então, ela precisa dessa umidade para que ela continue escavando, furando os túneis que ela fura, e esses túneis são muito importantes, e além disso, ela precisa de proteção, né? No solo muito seco, ela não vai conseguir infiltrar, ela não vai conseguir entrar, e isso vai trazer problemas para ela. A gente vai estudar, então, qual que é a relação entre um solo fértil, um solo umífero, né, que é aquele melhor solo para a gente plantar as nossas hortaliças, e a minhoca. Ué, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Então, a gente vai descobrir, né, como que a minhoquinha faz, ou qual a contribuição da minhoca para a fertilidade do solo, para que esse solo se transforme no solo úmido, no solo fértil, aquele solo bem pretinho, né, que a gente viu, tá? Aqui tem algumas outras informações que também nós vamos trabalhar para enfatizar ainda mais a importância da minhoca. Então, pessoal, vocês se lembram da importância das plantas para a nossa vida, certo? Elas fazem fotossíntese, isso é super importante. Agora vem as minhoquinhas. Do mesmo jeito que a gente precisa respeitar as árvores, a vegetação, a gente também precisa respeitar todos os animais, todos. Mas esses animais que nos ajudam mais diretamente, né, a tornar um solo mais fértil, a fazer com que as hortaliças cresçam, para que virem alimentos para a gente, ou para fazer com que uma árvore cresça, floresça, fique bonita, né? A gente também tem que respeitar, a gente também tem que aprender a cuidar. A minhoquinha, às vezes, ela não é tão simpática assim, a gente às vezes até não acha ela tão bonitinha assim. Mas quando a gente pensa na importância que elas têm para a vida da gente, elas ficam até bonitinhas. Dá uma prestada de atenção ali, né? Elas ficam simpáticas, ok? E aqui, olha, nós vamos fazer essas atividades juntos. Nós já aprendemos, né? Vocês já aprenderam que as atividades nós sempre fazemos juntos para a gente trocar experiências, essa coisa toda. E aqui vem a atividade de casa, que nós também fazemos, né? E, pessoal, acabou. Acabou a nossa parte de ciências. Nós aprendemos muito nessa unidade, né? A gente aprendeu uma série de coisas legais. Depois, na próxima semana, a gente pode assistir a esses links, né? Esses vídeos, para a gente saber mais ainda. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E tem coisa melhor do que aprender? Não sei se tem, hein? Acho que é uma das melhores coisas da vida, né? É aprender, é ler, é buscar conhecimento, né?
Então, fica aí a nossa aulinha de hoje, que é só uma passada assim nesse capítulo, né? Mas só para vocês terem a noção do quanto é importante a gente estar sempre estudando as minhocas, sempre estudando os tipos de solo, os melhores tipos para cada região, as melhores hortaliças para cada região, né? Para que elas possam também crescer saudáveis e também se transformarem em alimentos saudáveis para a gente. Porque uma hortaliça fraquinha, queimadinha, né, que não cresce saudável, às vezes a gente não pode nem consumir, porque a gente não sabe o que está acontecendo com ela, né? Porque ela está tão tristinha, tão murchinha, tão feinha, não é? Então, a prof espera vocês à tarde com novidades que vocês podem trazer para a nossa aulinha, para a gente fazer uma aula diferente, tá bom? Fiquem bem, a prof ama todos vocês e beijos. Tchau, tchau.